Se você quer saber como calcular o rendimento de um gerador e suas potências total, útil e dissipada, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para calcular a potência total do gerador, ou seja, a potência relacionada com toda a energia não elétrica que ele recebe e que será transformada em elétrica em uma parte dissipada, eu posso fazer da seguinte maneira. Pegar a força eletromotriz, que seria o meu epsilon, e multiplicar pela corrente que está atravessando o gerador. No caso, o PT aqui seria a potência total, dada em watts, o epsilon a força eletromotriz, dada em volts, e o I a corrente elétrica, dada em ampere. Eu posso calcular também a potência útil, que é relacionada aí ao quanto de energia está sendo transformada em elétrica. Que no caso, basta eu multiplicar a tensão que o gerador forneceu para o circuito vezes a corrente que está passando por ele. Aí no caso, meu PU seria a potência útil, que é dada em watts, o U seria a tensão dada em volts e o I, como a gente já viu, corrente elétrica dada em ampere. E eu posso também calcular a potência dissipada, que é relacionada àquela energia que está sendo perdida em forma de energia térmica. Por causa que tem sempre uma resistência interna esse gerador. No caso, eu posso calcular essa potência dissipada, que é meu PD aqui, que vai ser em watts, igual à resistência interna do gerador, né, que é meu R', que é dado em ohms, vezes a corrente ao quadrado, que é dada em ampere. E como que eu calculo o rendimento do meu gerador? Como que eu sei o quanto que ele está rendendo? É bem simples, eu vou pegar o que é útil e dividir pelo meu total. No caso, a gente está falando das potências. Então, eu posso pegar a potência útil e dividir pela potência total, que vai me dar o rendimento. O que é potência útil? Que a gente acabou de ver. Nada mais é do que U vezes I. E potência total? Epsilon vezes I. Posso cortar I com I. O que sobra? U dividido por epsilon. Ou seja, tensão por força eletromotriz. Que seria aqui nossa segunda fórmula. Onde o U é a tensão, dada em volts. O epsilon a força eletromotriz, dada em volts também. O rendimento, vou usar essa letra grega aqui, o eta, para representar ele. E esse rendimento sempre vai dar um valor entre 0 e 1. No caso aqui, se for 1, porque tem um rendimento máximo de 100%. E como que eu vou conseguir transformar esse rendimento em porcentagem? Eu pego o valor aqui da divisão e multiplico por 100. Por exemplo, deu 0,7, multiplico por 100, 70% de rendimento. Mais uma vez, o nosso rendimento pode ser calculado dividindo a potência útil pela potência total, ambas em watts, ou a tensão pela força eletromotriz, ambas em volt também. Aqui agora alguns exercícios. Questão 1. Um gerador de força eletromotriz 100 volts e resistência interna 2 ohms ligado a um circuito externo gera uma potência elétrica total de 800 watts. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o gerador. Essa força eletromotriz seria o nosso epsilon, vai ser 100 volts. A resistência interna é o nosso R', 2 ohms. E a potência total, aqui no caso, o PT, 800 watts. O que eu sei? Que potência total é igual força eletromotriz vezes corrente. A potência total é 800 watts. A força eletromotriz, meu epsilon, é 100 volts. Aí eu consigo determinar a corrente elétrica, que é o meu I. Vou passar esse 100 dividindo. Então eu vou ter que a corrente elétrica é 800 dividido por 100. Fazendo 800 dividido por 100 vai me dar 8 amperes. Essa daí seria a nossa corrente elétrica. Letra B. A potência elétrica lançada no circuito externo
e a potência dissipada internamente. No caso, essa potência lançada no circuito externo é a potência útil. Como que eu calculo a potência útil? É U vezes I, tensão vezes corrente. E como que eu calculo a potência dissipada? No caso, seria o R, né, que é a resistência interna, vezes a corrente ao quadrado. Olha só, eu não consigo calcular a potência útil porque eu não tenho a tensão. Eu tenho até a corrente que eu descobri, que é 8 amperes, mas eu não tenho a tensão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a potência dissipada. No caso, que seria o meu PD. Essa potência dissipada vai ser a resistência interna, que é 2, vezes a corrente, que no caso é 8, né, que a gente descobriu na letra A, ao quadrado. Vou fazer o quadrado primeiro. Então, vai ficar 2 vezes 8 vezes 8, 64. Então, potência dissipada vai ser 2 vezes 64, que me dá 128 watts. Olha só, eu sei a potência total, que é 800 watts, e sei a potência dissipada, que é 128 watts. Como que eu consigo descobrir a potência útil? Vamos pensar, se eu pegar a total, não tem que dar o que foi útil mais o que foi perdido? Então, essa total não é 800 watts? E a que foi perdido não é 128? Então, dessa maneira, eu consigo descobrir a potência útil. Esse 128 eu vou passar subtraindo. Então, a potência útil vai ser 800 menos 128. A potência útil vai ser, no caso, 672 watts. Agora, como que eu vou descobrir o rendimento desse gerador? Bem simples. Eu posso falar que meu eta, que é o rendimento, é potência útil sobre potência total. A potência útil é 672 e a potência total é 800. Fazendo essa divisão, eu vou ter 0,84. Transformando esse rendimento aqui em porcentagem, eu vou ter que meu eta é 0,84 vezes 100, que vai dar 84% de rendimento. Questão 2. A tensão nos terminais de um gerador é 100 volts e a corrente elétrica que o atravessa vale 2 amperes. Sendo o rendimento do gerador 80%, determine sua força eletromotriz e sua resistência interna. Então, no caso, 100 volts seria a minha tensão, no caso é o U. Aqui, no caso, 80% seria o rendimento e o 2 amperes seria a corrente. Então, vamos anotar aqui, tensão 100 volts, corrente 2 amperes, rendimento 80%. Lembra que depois, para usar na fórmula, esse rendimento aqui tem que ser um número entre 0 e 1. Então, eu vou pegar 80 e dividir por 100. Fazendo 80 por 100 vai me dar 0,8. Eu não tenho a força eletromotriz e nem a resistência interna, que é o que está pedindo aqui no enunciado. Vamos calcular primeiro a força eletromotriz, usando o rendimento. O que eu sei? Que rendimento é tensão por força eletromotriz. No caso, o rendimento é 0,8, a tensão é 100 e eu preciso descobrir a força eletromotriz. Vou passar o epsilon multiplicando e vou passar o 0,8 dividindo. Então, vai ficar epsilon igual a 100 dividido por 0,8. Fazendo essa divisão, vai me dar que a força eletromotriz é 125 volts. Olha só, já tenho meu epsilon. Agora vamos para a resistência interna. Como que eu vou calcular a resistência interna? Usando a equação característica do gerador, que a gente aprendeu na aula anterior. Como que ela é? U igual a epsilon menos R vezes I. O U eu sei que é 100
foi dado. O epsilon a gente acabou de descobrir, 125. O R a gente precisa achar o valor. E a corrente é 2 amperes, está lá no enunciado. Olha o que eu vou fazer. Esse R vezes 2 dá 2R, né? Só que é negativo. Então eu vou pegar ele e vou passar para o outro lado. Então vem para cá, ó, 2R, só mudei o lado aqui. E eu vou pegar o 100 e vou passar para o outro lado subtraindo. Então eu peguei e passei o 100 subtraindo do outro lado. Então o que eu vou ter? Que 2 vezes a resistência interna é igual a 125 menos 100, que vai ser 25. Então eu vou pegar esse 2 e passo dividindo. Então 25 por 2 vai me dar 12,5 ohms. Certo? Então eu descobri primeiro a força eletromotriz usando o rendimento. Depois, utilizando a equação característica do gerador, eu descobri a resistência interna usando os dados que foram fornecidos aí no enunciado. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você curtiu, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, toda semana são postadas várias videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!